E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jorge e esse é o canal Análise de Lendas. Esse é o primeiro vídeo do canal, então eu resolvi escolher um personagem assim que é conhecido por alguns e por outros nem tanto, né? Eu tô falando do Kyo Kusanagi. A gente vai ver hoje um pouco sobre a história dele, as sagas que ele passou, derrota ali de Orochi, clone e outras coisas mais até o momento atual, né? Que se encontra em The King of Fighters 15. Então seja bem-vindo e vamos lá! Saga Orochi. Tudo começa em 1994. Kyo é apresentado como um jovem herdeiro do clã Kusanagi, mestre das chamas sagradas. No torneio The King of Fighters, ele forma um time com Benimaru Nikaido e Goro Daimon, e logo cruza caminho com seu destino. Essa primeira parte de The King of Fighters 94, quando é apresentado o personagem, quem jogou no Flipper, eu particularmente não joguei, mas depois eu pude ver o final do trio e do Kyo, a gente não tem ideia, e nem o próprio personagem tem ideia dos poderes dele, ou do que ele pertence no meio da SNK. Quando a gente zera com o time deles e a gente vê a história, simplesmente a gente vê que eles ali encontram, né, o pai do Kyo, né? Pergunta com ele o que aconteceu e tal, mas quando derrota o Rugal, a gente não sabe o que vai vir pra frente, né? Então simplesmente eles se dispersam e o jogo acaba, assim. Se não tivesse continuação, acho que ficaria um final assim bem ambíguo, né? Porque simplesmente quem é ele, né? Ele veio aqui, tem o poder do fogo, mas e depois? Em 1995, Kyo é sequestrado pelo seu próprio pai, que estava sendo manipulado por Rugal Bernstein, que não tinha morrido no final do torneio passado. E nesse momento que Kyo descobre a maldição da sua linhagem e a conexão com Orochi, uma entidade milenar adormecida. Já aqui no The King of Fighters 95, que eu também não joguei quando eu era mais novo no Flipper, eu só vim jogar ele no emulador, quando a gente zera com o trio do Kyo, a gente percebe que ali já tem um pouco mais sobre a história, né? Falando um pouco ali do pai dele. No final, o pai dele fala que isso é como se fosse uma coisa que ele tem que fazer, né, do clã dele, né, o destino dele é esse, né, e a gente vê um embate ali um pouco mais ali com o Iori também, que traz essa, vamos dizer assim, esse aumento de história, né, refina um pouco mais a história, e aí a gente já começa a ficar vendo, não, o Kyo, ele pertence a um clã e tal, o Iori pertence a outro, então tipo assim, o Orochi não tá ali ainda, Shizuru não tá ali ainda, mas a gente já tem uma interação melhor, né? Então, sai, como foi The King of Fighters 94, 95, a gente espera que para 96 a história também, como vou dizer assim, preencha mais algumas lacunas, que é o que acontece depois. Em 1996 o caos cresce e o vilão desta vez é Leopold Goenitz, que aparece e nos conta sobre o Rugal ter tido parte do poder de Orochi. Ele derruba Shizuru Kagura, a guardiã dos selos sagrados. Kyo, determinado, desenvolve novas técnicas de luta e derrota o inimigo mais uma vez, e o selo de Orochi começa a rachar. Em The King of Fighters 96 a gente consegue ver mais essa junção agora quase que total, né? De Kyo, Iori e agora colocando Shizuru também, que era uma outra personagem que a gente não sabia que existia, né? E agora a gente sabe que ali são três clãs que, por mais que, por exemplo, o Iori não goste do Kyo, e ali Shizuru, não vou dizer que a Shizuru ali ela é uma inimiga, na verdade a Shizuru ela só é um outro clã que pode trabalhar junto com o Kyo, né? E o único cara ali que é o problema é o Iori, né? Porque se eles são três, dois trabalham juntos e um não quer. Então a gente fica sabendo mais sobre essa história dos três clãs, aí a gente começa a saber um pouco mais que tem uma entidade que, né, foi selada no passado pelo clã dos três, ou seja, Kyo tem poder, Iori tem poder, Shizuru tem poder, então tipo assim, precisa dos três atualmente para poder continuar mantendo esse, vamos dizer assim, essa entidade presa ali, né, não deixar ela escapar, mas já dá mais profundidade ainda ao game, né, já tinha dado profundidade lá em 95, mas em 96 ela, né, deixou assim bem próximo do que vai acontecer. A gente não sabe ainda porque fica aquela ideia de Orochi, mas a gente não conhece. E é o que a gente vai ver em The King of Fighters 97. Em 1997, a batalha final contra Orochi desperta. Para detê-lo, o Kyo precisou se unir aos outros integrantes dos clãs rivais, Iori e Shizuru. Juntos, os três realizam o ritual dos tesouros sagrados e enfrentam Orochi em uma luta épica.
Iori desperta a fúria de sangue e segura Orochi pelo pescoço, enquanto Kyo desfere um golpe que cria uma grande explosão onde termina tudo, e a Terra mais uma vez é salva. Aqui em The King of Fighters 97 que tudo acontece, a gente já sabe sobre Kyo, já sabe sobre Iori. Um adendo, no final do The King of Fighters 96 a gente sabe que o Iori tem uma coisa que acontece com ele ali que a gente não entende o que é. Mas é mostrado no jogo The King of Fighters 97, né, que é a Fúria de Sangue, que é quando Orochi, vamos dizer assim, domina, como eu posso dizer assim, aqueles que são do clã, né, e o clã Yagami, eles são dominados, né, então eles ficam mais fortes, mas não tem consciência, né, então a gente tem ali agora Shizuru podendo ser jogável no jogo, né, então o time verdadeiro aí do The King of Fighters 97 é o do Iori, do Kyo e da Shizuru juntos. E dessa vez a gente acaba vendo exatamente quem é Orochi. É claro que o Orochi ali no The King of Fighters 97, provavelmente no passado ele não era igual, né? Vamos dizer que ele usou o Chris para poder se manifestar. Não é certo, eu não sei dizer para vocês agora por que ele escolheu o Chris, né? Pode ser que porque ele era novo, tinha alguma coisa ali. Mas, por exemplo, na minha cabeça, né? Vamos dizer assim que se ele escolhesse outro personagem, por exemplo, Yashiro, como é que ele seria? Ele seria mais forte, assim, vamos dizer, fisicamente ou até de poder? Ou ele poderia fazer isso com a Sherm? Aí não seria o Orochi, vamos dizer assim, masculino, seria um Orochi feminino, né? Uma entidade ali feminina. A gente não sabe. Mas em The King of Fighters 97 é o final dessa saga de 94, 95, 96, 97. São 4, apesar de que 94 eu não conto muito porque 94 coloca um Kyo, mas a gente não sabe nada. Então seria mais ou menos 95, 96, 97, né, as 3 sagas. Então a gente acaba ficando conhecendo os personagens, a história toda, né, e exatamente quem é Orochi. Saga Nestes, de The King of Fighters 99 a The King of Fighters 2001. Após selar Orochi, Kyo desaparece. O mesmo estava enfraquecido. Mas quando volta ele já não está sozinho. A Nestes, uma organização sombria, o capturou e usou seu DNA para criar clones, dezenas deles, todos com poder semelhante ao seu. K, um jovem modificado, surge como protagonista, com chamas similares às de Kyo. Mas enquanto K luta por liberdade, Kyo reaparece como fugitivo da Nestes. E o seu objetivo é acabar com a organização e destruir todos os clones que carregam sua essência. Nas batalhas à frente contra Chrysalid, Zero e Ignis, Kyo mostra que não basta copiar o seu poder, é preciso ter habilidade e ter nascido com destino para utilizar as chamas sagradas. Já aqui em The King of Fighters 99, The King of Fighters 2000 e 2001, eu acho que a história ela não tem uma profundidade muito grande. Tem gente que gosta desse lance de clonagem, de DNA e tal, mas a gente vai ficar sabendo depois lá na frente, ali na saga do Ash, que, assim, eu tô fazendo comentário agora, pessoal. Por exemplo, eu acho que quando eles estavam escrevendo a história, eles não faziam ideia de lá na frente mostrar, o Iori, a Shizuru e o Kyo, eles têm poderes, mas eles precisam de, vamos dizer assim, uma certa ajuda, né? Vamos dizer, um objeto que dá esse poder para eles. Então lá no passado a gente não sabia que Kyo e o Iori e a Shizuru tinham esse objeto. E a gente sabia que ele tinha poder. Então ficou subentendido que poderia clonar esse poder. É óbvio que a gente sabe pela história ali, tem clone que deu certo, tem clone que não deu certo, porque tinha clone que, por exemplo, poderia fazer as chamas, mas ele iria se queimar, ele não dominava isso, né? Tanto é que o K, que não é exatamente um clone do Kyo, ele tem DNA do Kyo, ele consegue fazer as chamas, mas ele precisa da luva, né? Senão ele se queima. Tudo bem que lá na frente também a gente vai ver que coisas acontecem. Então, é uma série que traz personagens novos, que alguns deles eu gosto. Por exemplo, o chefão final, o Chrysalid, eu acho um chefão muito bom, né? Ele tem ali, né, o poder dele, meio que, vamos dizer assim, dá a entender que é tecnológico, né? Ele tem uma armadura que faz toda uma análise de várias coisas e tal. Ele também tem o poder do fogo, que também é como se fosse um clone, né, do K. Depois do The King of Fighters 2000, a gente tem o Zero ali eu acho que a história ali ficou um pouco mais chata, se perdeu um pouco, né? Foi um The King of Fighters assim, um pouco detalhe. E bom,
E depois a gente tem o Tekken Fight 2001, que também eu não acho que a história seja muito boa. A gente recebeu o personagem novo ali também da Tekken Fight 2001. E tirando o Zero, o original, né? O personagem melhor ali pra mim seria o Ignis, né? Que ele tem assim o jeito que o personagem é, os poderes que ele utiliza e os especiais que ele tem, eu acho que ele fica ali meio que parecendo um Orochi, né? Meio que parecendo o que eu quero dizer, né? Porque ele é muito forte, mas como não se fala de negócio de poderes, de antepassados, essas coisas, então a gente bota que ele fica ali numa categoria inferior, mas é um personagem, é um chefão que é legal, entendeu? Eu particularmente gosto desses dois chefões. A série ali que eu mais gosto é 99, 2000 e 2001, pra mim se perdeu um pouco, mas fazer o que? Eles tentaram ir emendando as coisas ali até acabar na 2001. Agora vamos para a saga Ash. Com a queda da Nestes, uma nova ameaça surge, Ash Crimson, um personagem misterioso e sarcástico. Ele começa a roubar os poderes dos Guardiões Sagrados. Em The King of Fighters 11, Shizuru perde seus poderes do espelho. Depois Iori também. Agora só Kyo permanece intacto. Os 3 herdeiros dos Tesouros Sagrados estão sendo eliminados um por um. Kyo entende que precisa proteger esse legado. No torneio de The King of Fighters 13, a batalha final contra Ash termina com um sacrifício inesperado. Ash apaga si próprio da existência e o tempo recomeça. Já aqui na saga Ash, que é de The King of Fighters 2003 até The King of Fighters 13, né, vamos dizer que, para quem não conhece, The King of Fighters não veio numa cadência de 2003, 2004, 2005, 2006, não veio, tá? O jogo deu uma parada ali, acredito que em 2005, né? Veio outras versões de The King of Fighters, mas não veio mais esse segmento. A empresa se reorganizou e tal. Então aí depois veio The King of Fighters 11, 12 e depois o 13. Mas no meio disso tudo aí a gente tem essa nova história aí, trazendo o Ash Crimson, que não bastando ter Iori e Kyo com domínio do fogo, a gente traz o Ash, que também tem domínio do fogo, né? Um fogo verde aí também. Então é um novo vilão que é colocado na história, que aí sim é apresentado pra gente o que? Kyo, Iori e Shizuru, eles precisam dos objetos sagrados para poder ter o poder, né? E a gente vê que primeiro a Shizuru, que perde o espelho dela, depois a gente vê que é o Iori, que perde as chamas dele também. A gente ganha ali um Iori, né? Um Iori com só poderes sem magia, né? É um Iori legal também, mas acho que o clássico ali com a magia ele fica bem melhor. Bom, e Kyo, que não perde o seu poder, e ali de acordo com a história, né, ele vai recuperando os poderes aí de Iori e da Shizuru mais uma vez. É uma saga aí que tem uma história legal, tá? Mas eu vou ser bem sincero pra vocês, acho que é um pouco rasa também, sabe? Não tem muito aquilo, não envolve muito, né? Eu acho que Tekken Fighter se perdeu um pouco ali nessa parte ali, de contar essas histórias depois, subsequente, né? Eu sei que é difícil manter ali, né? Ainda mais quando a gente tem uma história muito boa, que é ali do início da série, de 94 a 97, e aí ela vai se desgastando um pouco, né? Não tem como você manter aquele ritmo. Mas eu acredito que seja uma saga, se você juntar o início de 2003 até 2013, ela ficou um pouco melhor do que a de 99 e 2001. Saga Shunei Verse. Mesmo com a queda de Ash, o mundo não encontrou paz. Uma entidade chamada Verse surge, quebrando espaço-tempo e trazendo guerreiros mortos de volta à vida. Kyo observa uma nova geração crescer, especialmente Shunei, discípulo de Tung Fun Rei, dotado de poderes misteriosos. Agora veterano, Kyo volta ao torneio como mentor e guerreiro. Em The King of Fighters 15, o multiverso colapsa. Os herdeiros sagrados se unem mais uma vez. Kyo, Iori e Shizuru enfrentam Reverse e a ameaça cósmica de Otoma Raga. Mesmo diante do caos absoluto, Kyo se mantém firme, porque seu fogo nunca se apaga. E finalmente chegamos ao The King of Fighters 15. Mais uma vez aqui a gente tem de novo Kyo, Iori e Shizuru juntos. Eles ficaram separados ali só na saga ali da Nestes, né? Eles vieram ali de 94 a 97, parou na Nest e voltou ali em 2003, 2013 e agora na 15 também, que é para poder, vamos dizer assim, derrotar o novo vilão da saga, que ali é o Tomaraga, né? Que é um personagem também que eu acho que não é tão carismático assim,
né? Mas a gente pode ver de novo, né, que agora o Kyo, ele já não é mais o cara principal ali. A gente sempre vai ter ele como principal porque ele iniciou em 94, mas ele não é mais o time principal, né? O jogo vai atualizando e vão trazendo outros personagens para poder colocar ali como se fosse assim o protagonista, né? No caso do passado a gente tinha ali na parte do 99 até 2001 o K, né? Mas agora o K também saiu. Depois vieram a parte ali do Ash, acabou sendo o Ash o principal, né? Apesar de que ele não é do bem, né? Vamos dizer assim, ele não é do bem, assim, ele não é. A gente, né, vê que no início ele quer roubar, mas depois ele acaba fazendo uma coisa boa lá no final. Então, Tekken Fighter 15 traz Kyo de volta com Yuri e Shizuru, mas ele também não tá ali mais como o principal. Mas é possível jogar com ele, né? Só acho que a história do jogo não favorece muito, né? Não é uma história que a gente fica assim, nossa, né? Eu acho que a gente nunca mais vai ter uma história igual a de Tekken Fighter 95 a 97, que ali era com Orochi, né? Mesmo se eles retornassem com Orochi em um possível futuro da franquia, acho que não ficaria legal. Então é isso aí, pessoal, esse foi o fim do vídeo, eu espero que tenham gostado. Ele deu um trabalhão para poder fazer, mas eu vou pedir para vocês deixarem aí no comentário quais serão os próximos personagens que vocês querem que eu aborde aqui no canal, tá? Pra gente poder saber um pouco de detalhes, porque a ideia não é trazer um vídeo robusto, muito grande, com muitas informações que depois você fala assim, poxa, mas que vídeo chato, deu, tipo assim, e começa bem e depois vai ficando chato, né? Então, fazer ali como se diz, minimizar todas essas informações. Tem gente que gosta de muitas informações, tem gente que gosta de vídeos de muito tempo, né? Eu particularmente, dependendo do que for, eu não gosto muito, né? Pra mim aqueles vídeos de 10 a 15 minutos ali já tá no ponto legal. Se eu quiser saber uma coisa específica, eu prefiro um vídeo menorzinho com aquilo específico. Então o próximo vídeo eu vou trazer aqui vai ser do Yuri, e o outro eu vou trazer da Shizuru. Eu decidi fazer esses três logo, que a gente já faz logo o Tesouro Sagrado, né, que são eles, e depois a gente vai fazendo outros de acordo com o que vocês botarem aqui no comentário. Então também não esquece de você botar o sininho para aparecer lá quando eu botar um vídeo no seu celular, e também compartilhar o vídeo para um amigo seu, outro, né? E o principal também, se inscrever. Se você gostou do vídeo, se gostou do canal, né, se inscreva. E mais uma vez, faça um comentário, porque agora o que o canal tá no início dá para eu responder. Mais para frente, quando tiver muita gente falando, aí vai ficar um pouquinho mais difícil, tá legal? Um abraço e até a próxima.